Fala, xerifes, galera. Fala aí, xerifes, galera chegando. Ó, o Andrezão, rapaz, entrou aí ao vivo. Bora chegando, pessoal. Uma livezinha surpresa, rapidolas. Ando meio sumido aqui e justamente essa live é para explicar para vocês algumas coisas. Tirar dúvidas, claro, para você que tá aqui nessa live e tem alguma dúvida de áudio, com certeza iremos aqui abordar essa dúvida, tá? Tentar esclarecer. Então, quem tiver dúvida já pode colocando aqui nos comentários, tá? Fazendo sua pergunta, tá? Que a gente vai fazer um bate-papo aqui agora bem legal, tá? Conversando com vocês aí nessa live surpresa. É... Bom, galera, é muito simples. Eu vou falar aqui por que eu não fiz o 24 horas de perguntas essa semana, porque tá saindo poucos vídeos, né? Praticamente essa semana e a outra eu não fiz nenhum vídeo. E isso é por conta da minha mudança. Eu tô mudando de cidade, tá, pessoal? Então, tô ajeitando diversas coisas. É bem longe para onde eu tô indo e acaba que não tô conseguindo gerar tantos conteúdos aqui para vocês, tá? Mas isso aí a gente vai resolver agora, tá? A gente vai resolver agora. Acredito que essa próxima semana já tá tudo normalizado e volta de novo todos os conteúdos, os vídeos relevantes aí que a gente sempre tá trazendo relacionados a áudio para vocês, beleza? E muitas, sempre no 24 horas de pergunta, a gente sempre vai estar aqui também trazendo algumas informações para vocês, conteúdos relevantes, tá bom? Então, basicamente é para dar esse feedback e saber aqui de vocês aqui pra gente ter esse bate-papo aqui, né? Rápido aqui. Esse vídeo aqui, essa live aqui vai ser rapidola, tá? Não sei que vocês tenham muitas dúvidas, né? Mas aqui o Rafael Barbosa entende de teclado técnico. Entende de teclado técnico? Bom, cara, entende pouco, assim, de teclado em si eu tenho pouco, né? Não sou tecladista, tá? Mas o que eu entendo de teclado é mais voltado para a parte de áudio, né? Questões de a gente entender que o sinal que sai do teclado é um sinal de linha, estéreo, tá? Então eu tenho entendimento disso, né? Que teclado a gente precisa ter duas vias LR. Claro que se você precisa também ter as caixas, precisa ter um som estéreo capaz também de reproduzir esses tipos de sons, timbres diferentes que tem de teclado aí, de efeitos, na verdade, tá? Que tem essa questão de fazer o PAN, né? O LR, né? Então não são todos os sons do teclado, a maioria dos sons dos teclados são mono, tá? Mas tem muitos timbres que são alguns tipos de efeitos, tá? Que você usa, que você tem muito aí essa questão de LR, tá? Do efeito estéreo em si, tá? Que ele faz essa jogada lateral, tá? Então, e o que eu sei também relacionado a áudio com relação ao teclado é que você tem praticamente toda a gama de resposta de frequência que o nosso ouvido é capaz de ouvir, né? E que o sistema muitas vezes é capaz de reproduzir também, né? Que o nosso espectro de audição, a gente fala de 20 Hz, ouve de 20 Hz até 20 mil Hz, tá? Ou 20 kHz, tá bom? Então a gente tem essa distância aí, a nossa régua auditiva fica dentro desse espectro. E o teclado, ele é o único instrumento que ele é capaz de entregar para você todas essas gamas de frequência, até da frequência mais baixa que a gente consegue perceber, tá? Que é de 20 Hz, até a frequência mais alta, né? Que é 20 mil Hz ou 20 kHz, tá bom? Então, basicamente, a parte que eu entendo de teclado, tecnicamente, falando na questão sonora, né? De o que importa para o sistema de áudio é isso. Como músico, como banda, né? O teclado ele tem o poder de harmonizar com todos os instrumentos, tá? E assim também como ele tem o poder de atrapalhar todos eles, tá? Principalmente quando a gente tem aí violões, guitarras aí em uma região, se o tecladista tiver a mão esquerda muito pesada, a gente vai ter também uma zona de influência dentro do baixo, por exemplo, os instrumentos mais graves aí que a gente vai ter dentro do que compõe uma banda tradicional, digamos assim, baixo, guitarra, teclado, guitarra, essas coisas, tá?
Então o teclado ele tem esse poder. Ele tem o poder de harmonizar com tudo, como ele tem também o poder de atrapalhar tudo, tá? Então, cabe o quê? O tecladista precisa saber aonde que ele vai se encaixar em todo o contexto da banda, tá? Porque o violão ele não consegue atrapalhar o baixo, a não ser que tenha uma afinação mais baixa, uma corda mais grossa, mas dificilmente, via de regra, um violão, uma guitarra não consegue atrapalhar o baixo. Ou então um baixo atrapalhar um violão, tá? O que pode acontecer é um violão um pouco atrapalhar um pouco a guitarra se estiverem tocando as mesmas coisas, as mesmas notas, né? Ali, então é capaz de que atrapalhe. Mas no contexto geral, o teclado ele tem esse poder, né? Ele tem uma abrangência de escala de resposta de frequência muito grande, ampla, tá? Então, para os tecladistas, o que eu pediria é que tomem cuidado, se encaixem bem na banda, tá? Bote seu instrumento para harmonizar e não atrapalhar uma outra dinâmica de um outro instrumento que está trabalhando naquela faixa de frequência, tá? Como instrumento para acompanhar, é um dos melhores que tem, né? Para você ter, por exemplo, uma voz e um teclado tocando junto, né? A gente tem aí um dos melhores instrumentos que você tem para acompanhar, fazer um solo, por exemplo, né? Aí junto com piano, ou então algum outro synth aí, alguns tipos de sons diferentes, Rhodes. A gente gosta bastante para acompanhar. Então, assim, eu conheço pouco de teclado, né, de tocar em si, tá? A gente conhece ali aquela coisa periférica, harmônica, mas eu conheço como extrair as características de um piano, de um teclado, tá? Isso o técnico ele tem que saber dominar esse tipo de coisa, tá bom? Beleza? Basicamente, Rafael, de teclado, é basicamente isso daí que eu entendo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui embaixo. Geralmente o pessoal fica meio tímido, depois começam a mandar algumas perguntas pra gente, né? Mandem perguntas, pessoal, aqui, senão eu vou... Aqui, o Binho Cruz Tobias, fala meu mestre, você é show, tamo junto, xerife. Vambora. Tira uma dúvida de mim. Pode passar o baixo pro médio do som, não tem risco de queima dos médios, está se referindo às caixas de alta, né? Os médios e as altas, né? Essa dúvida aí, viu, Benjamin? Ela Benjamin Balieiro. Ela é muito comum, as pessoas temem, acham que pelo simples fato de você ligar, por exemplo, você tem uma caixa, uma ponte de source tradicional, falante de 12 ou falante de 15 e um drive em cima, né? Hoje, praticamente, 80% das caixas point source, elas compõem essas características, tá? Então, o pessoal fica com medo de ligar o instrumento lá e achando que vai destruir a caixa, vai queimar a caixa. O que pode acontecer, tá? O baixo, ele tende a exigir muito do falante da caixa, tá? Nem tanto do drive, porque como você vai ter dentro dessas caixas acústicas, elas têm um divisor de frequência, e ela não deixa passar muito as partes graves para os drives, tá? Então a chance de queimar um drive por conta do baixo é muito difícil. Mas o falante sofre bastante, tá? Se você não tomar alguns cuidados. Por exemplo, primeira coisa que você precisa tomar cuidado. Quando você ligar, colocar baixos para tocar nessas caixas de altas, né? Das caixas aí médias altas, você precisa sempre obedecer os limites da caixa, tá? Observar se você não está tendo algum tipo de clipe, se essa caixa não está saturando demais, entendeu? Então você precisa olhar, e isso tem alguns sinais que a caixa dá, tá? O primeiro sinal que a caixa dá, as caixas mais modernas, ela já tem lá atrás uma luzinha de limiter, tá? E nessa luzinha de limiter, ali quer dizer que uma proteção que a caixa tem já está sendo requisitada ali para proteger o componente. Então aquele limiterzinho ali, quando ele começa a piscar na caixa acústica, quer dizer que tem um acessório lá dentro daquele amplificador que está prendendo, segurando um pouco dessa energia que está sendo colocada na caixa para não passar isso para os transdutores. Transdutores são drives, tweeters ou alto-falantes, tá bom? Então esse componente está entrando em ação para proteger. Só que ele tem um tempo de resposta e um tempo que ele solta. Digamos assim, ó, mandou, ele não corta imediatamente, tá? Então, até que tem alguns outros que já são na madeira que até corta, mas não é bom você estar utilizando isso sempre, tá? Então, o interessante
você observar se esse limite está acendendo e baixa um pouco a caixa. Ali você já entende que ali é o limite dessa caixa. Se a caixa não aguenta mais, você colocar som de baixo nela, além daquele nível que você já ajustou, porque passou dali, a caixa vai estar acendendo o limite e aí pode ter outros problemas, como queima dos campos do componente, como descolar bobina, você pode ter alguns problemas aí, como esses que eu falei, nas caixas acústicas, tá? Ah, mas a minha caixa não tem luz de limiter e eu preciso ligar, eu quero botar o baixo lá, como é que eu vou saber? Bom, aí você precisa ter uma percepção maior. Se você não tiver equipamentos para você medir isso, né, e saber identificar quando a caixa já está no nível muito acima do que ela pode suportar, você precisa treinar seu ouvido, tá? Porque também o alto-falante já começa a dar alguns sinais, ele começa a rachar, dar uns tlecks, assim, uns sons diferentes do habitual quando você está utilizando, tá? É uma forma mais analógica, digamos assim, de você identificar, mas ainda funciona para os ouvidos mais treinados aí, quando a pessoa já percebe que está distorcendo a caixa acústica, então está na hora de você diminuir a quantidade de pressão que você está jogando nela para você controlar esse nível, tá? Então é importante que você tenha essa sensibilidade. Isso você adquire com tempo, experiência, trabalhando com esse tipo de produto, e você começa a identificar, tá? Então, basicamente, são as duas formas que eu utilizo para me ajustar. Então, assim, teoricamente, se você for perguntar, botar um baixo na caixa de som, vai queimar? Não, não vai. Você pode usar? Pode usar. Desde que você obedeça esses limites, tá? Desde que você obedeça esses limites. Por isso que a gente sempre indica que quando você for usar uma banda toda tocando nesses sistemas, tá? Só na caixa, uma caixa de alta, ela vem acompanhada de um subwoofer, tá? Que ele vai conseguir suprir essa deficiência de SPL, de pressão que você vai necessitar na baixa frequência, porque o sub, ele é um falante que tem o cone maior deslocamento de ar, tá? Então, assim, ele vai ter vai ter mais energia, possibilidade de conseguir movimentar maior quantidade de moléculas de ar. Então, ele é mais eficiente. Por isso que alto-falante de grave, de sub, geralmente eles têm um tamanho, uma polegada maior para conseguir deslocar a maior quantidade de ar, tá? E quanto maior o cone, né, maior você vai tendo aí, naturalmente ele vai ter mais tendência a responder mais na baixa frequência ainda, principalmente nas frequências mais baixas. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Tá bom, pessoal? Rafael, top sua explicação. Valeu, Rafa. Tamo junto, xerife. Bora. Deixa eu ver aqui, se não tiver pergunta, eu vou encerrar a live. Vou botar xerife, Fernando Audio Mix, tamo junto. Já testou amplificador de fone sem fio? Amplificador de fone sem fio? Sim, qual? Eu testei agora um monitor sem fio da Dylan. Tem análise já no canal, né? Esse monitor, galera, incrível, 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 tá? Muito bom mesmo. E ele tá num preço que aceitável, assim. Eu não achei ele nada fora da curva. Dizer que é barato não é barato, tá, pessoal? Tudo caro. Mas, de todos que eu testei, que é bom. Você fala, cara, esse que eu vou comprar e é bom, resolve. Esse da Dylan, que eu testei agora, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então, é o desse. Deixa eu ver se bem que tá com internet, vamos procurar bem aqui no computador. É o monitor Dylan sem fio. Deixa eu ver aqui qual é a referência que aparece aqui, ó. Aqui, ó. É o DSM 601, tá? DSM 601 da Dylan, muito bom, tá bom? Pedro João ATM, muito boa explicação. Também vale para bumbo de baterias por colocar em alta. Sim, tá? Em bumbo de bateria também, né? Tecladão, aquela parte pesada, mão esquerda do tecladista aí também. Então, assim, tudo que você for colocando lá na caixa, você tem que tomar cuidado, porque tem a tendência da caixa atingir o limiter com as baixas frequências é maior. Por quê também, né, pessoal? Aqui tem alguma coisa. Para você conseguir perceber muito grave, né, que é o que todo amante de áudio gosta daquele gravão no peito, tá? Então a gente tende a querer mais
essa frequência, né? Principalmente quem é músico, quem é um entusiasta aí, audiófilo, né? Ele é muito apaixonado por isso, então ele vai querer muito aquela presença do gravão, tá? E esses componentes da caixa, eles tendem a sofrer mais com baixa frequência. Digamos assim, vou fazer uma analogia para vocês entenderem agora, tá? Imagina que eu pego o grave, é como se fosse, sei lá, 5 toneladas, tá? Pega 5 toneladas e você tem 5 toneladas para transportar. O grave, que é essas 5 toneladas, se você pegar, por exemplo, uma caminhonete e botar 5 toneladas em cima da caminhonete, ela vai sofrer demais para empurrar essas 5 toneladas. Então, a caminhonete seria um falante de uma caixa dessa point source, tá? Um falante de 12 de uma caixa dessa daí. A caminhonete vai sofrer muito para deslocar essas 5 toneladas de peso que a gente vai colocar. Se você colocar 5 toneladas em um carro, lembrando, essas 5 toneladas a gente está representando o grave, tá? Se eu pegar essas 5 toneladas e colocar, por exemplo, num Corolla, o Corolla não vai nem sair do lugar. Ele vai quebrar o sistema de suspensão, vai quebrar câmbio, motor e tudo, vai quebrar tudo. Por quê? Porque o carro ele é incapaz de conseguir levar aquilo ali, tá? Agora, se você pegar um caminhão, uma carreta e botar 5 toneladas em cima da carreta, para ela tá ok. Não vai sentir nada levando essas 5 toneladas, tá? Então essa é mais ou menos a analogia do grave para você entender com os carros, tá? Então você pode perceber que cada um tem a sua aplicação, tá? Então, claro, se você tiver, como eu falei aqui, botando esse peso numa caminhonete, no falante de uma caixa dessa point source, ela tende a sofrer mais. Mas ela vai conseguir funcionar? Vai conseguir sair grave, vai conseguir entregar algum tipo de baixa frequência. Só que você tem que tomar mais cuidado com isso, tá bom? Então, mais ou menos essa analogia para vocês. O Cleiton Gabriel, Phantom Power ligado direto pode danificar o microfone dinâmico? Pode. Se você pegar principalmente esses microfones mais baratos, tá? Esses microfones mais simplesinhos aí, você tende a ter esse problema. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo bem aqui no YouTube, que eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Phantom Power Phantom Power 48 danifica microfone. Acho que eu já fiz um vídeo de microfone. Eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Aqui, ó, esse vídeo aqui, pessoal, olha, vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? O que acontece se ligar o Phantom Power é o microfone comum. Nesse vídeo aqui, ó, tá? Basta você digitar aí no YouTube, tá? Basta você digitar no YouTube aí, você vai ver. Ó, tá aqui, ó, vai queimar, vai dar nada. Assista o vídeo e veja o que acontece. Aqui eu tô mostrando exatamente nesse vídeo o que acontece se você usar um Phantom Power nesses microfones dinâmicos, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque lá eu mostro em detalhes o que acontece, tá bom? Então, entrem aí para vocês tirarem essa dúvida de vocês. Eita, deixa eu virar aqui a câmera. Eita, meu Deus, agora eu não consigo mais virar a câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, meu Deus. Ai, cadê o coisinho de virar a câmera, gente? Só consegui virar agora para uma coisa e não consigo mais desvirar. Aqui, achei. Tava aqui, pronto. Então, nesse vídeo lá, eu mostro exatamente o que acontece quando você liga o microfone, um Phantom Power no microfone que não está preparado. Por exemplo, lá eu mostro nesse vídeo aqui um Shure, e tem uma outra marca, eu não lembro qual é, mas é um Shure. O Shure liga o Phantom Power para ele, tanto faz, não acontece nada. Sennheiser, AKG, esses microfones top de linha, nem os top, os mais baratos dessas marcas também, AKG, Sennheiser, Shure, todos esses microfones, eles aguentam você ligar o Phantom Power tranquilamente, não acontece nada com a cápsula deles, tá? Porque quando você tem a cápsula desses microfones mais simples, e quando a cápsula, pessoal, funciona como? Você tem uma membrana, como se fossem meus dedos aqui, ó, e de acordo com o que eu for falando na cápsula, essa cápsula vai vibrando, ela vai para cima e vai para baixo, vai para cima e para baixo, ela faz
um movimento muito parecido com um alto-falante, tá? Então a bobina do seu alto-falante, do seu microfone aí, ela tem esse funcionamento. Quando você liga o 48 volts aí, o Phantom Power, ele trava esse movimento. É como se você jogasse um pulso para cima e a bobina fica travada. Então eu estou falando, a bobina não desloca mais, tá? Ela fica travada ali por conta dessa energia. E isso, com o tempo, você estraga, pode estragar, dá um problema no seu microfone. Mas assista esse vídeo aí para você ver esse efeito acontecendo, tá? E tem como você perceber isso nitidamente, tá? Então, só assistir esse vídeo aí para tirar essa dúvida de vocês. Boa tarde, na minha igreja tenho que cortar bastante grave por conta da ambiência. Isso é certo? Na verdade, o certo é tratar acusticamente o ambiente, tá? Você precisa ter um ambiente aí que ele consiga responder de uma forma aceitável, tá? Então você precisa tratar problemas acústicos, soluções acústicas. Você está fazendo assim, você pode tentar amenizar esse problema fazendo corte, mas lembrando que seu sistema vai ter uma deficiência nessa baixa frequência, tá? Então assim, o certo é você tratar o ambiente, tá bom? Luiz Guimarães, obrigado, tamo junto. Aqui é a última pergunta, pessoal. Amigo, tenho um sistema de retorno sem fio da Anleon S2 e ligo ele no auxiliar da mesa. O som que está chegando nos fones não tem a mesma quantidade do original. Acho que é qualidade, né? Então, pode ser que esse seu sistema de retorno sem fio aí, ele mexa no sinal, tá? E aí vai muito da qualidade do equipamento, tá? Tem equipamentos que realmente quando você mexe, quando você coloca som nele, ele tende a mascarar o sinal que está entrando nele, tá? Então, às vezes, piora. Por exemplo, se você pegar um instrumento topíssimo, liga numa mesa de som e a mesa é ruim, às vezes, se você ligar o microfone direto na caixa, o som sai melhor do que quando você usa na mesa. Às vezes, a mesa estraga o som, dependendo da mesa, se a mesa for muito vagabunda, tá? Então, tem essas questões sim, pode ser, não estou dizendo que é seu caso, tá? Não estou dizendo que é seu caso, pode ser que seja um defeito, tá? Mas isso que você está dizendo aí, é possível que o equipamento mexa no som e piore. Às vezes acontece. Eu nunca testei esse da Anleon, tá? Não sei se é seu caso, mas pode ser sim essa sua percepção. Beleza, galera? Galera, então, só esclarecendo mais uma vez, pessoal, tá bom? Só para vocês ficarem ligados. Essa semana eu estou em processo de mudança, tal. Agora, esse fim de ano, tem muita novidade, galera. Eu estou mudando para uma cidade que vai trazer... Eu vou trazer uma quantidade de conteúdo para vocês tão grande que vocês não vão aguentar acompanhar. Porque eu vou gravar vídeo todo dia para vocês. De novo, tá? Trazendo aí muito conteúdo legal. Meu dia a dia, detalhes, os perrengues do técnico de som, né? Como eu sempre trago para vocês. E vou trazer isso agora numa escala, uma quantidade muito maior de conteúdo para vocês, tá bom? Então continue seguindo a gente, coloca aqui para você seguir, se não segue a gente, fala pro amigo, cara, tu quer aprender alguma coisa de áudio, ó, segue esses caras aqui do áudio para a igreja, porque você aqui, eles são focados em áudio para a igreja, eles trabalham só com isso, só faz isso a vida toda, tá? Segue a gente aí nas outras redes sociais também, no YouTube, tem muito vídeo legal, muito produto de análise. E vou trazer, galera, agora uma caçamba, uma carreta de conteúdo para vocês. Então, fiquem ligados aí, que tem muita coisa legal para a igreja chegando aqui para 2023. Já fiquem com a gente ligados, tá? Que vai vir aí, tá bom? Então é isso aí. Talvez eu abra uma caixinha amanhã de perguntas para vocês e a gente volta a conversar aqui, beleza? Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.